Olá, amigos da TVC BH. Estamos abrindo mais um Além da Notícia, edição do dia 3 de novembro de 2014, segunda-feira. Este programa é gravado às segundas e sextas-feiras, no horário das 16 horas, com notícias em destaques, comentadas por mim e pelo jornalista Luiz Carlos Bernardes, do popular Peninha. É isso aí, doutor Didi, espectadores e espectadoras. Novas polêmicas hoje na política e também no meio ambiente. E também no meio esportivo, o Cruzeiro venceu o Botafogo por 2-1 e segue forte para conquistar o título do Brasileirão. Por outro lado, o Galo, infelizmente, perdeu a chance de continuar no G4, sendo derrotado por 1-0 pelo Atlético Paranaense. Até o Coelho perdeu também nessa rodada. O Galo está encostado no G4. Tem dois times do G4 que tem 54, o Galo também tem 54, mas ele está perdendo pelo saldo de gols e de vitórias, enquanto o Cruzeiro retoma o ritmo de vitórias. Agora, Cruzeiro vai para um jogo decisivo pela Copa do Brasil, quarta-feira com o Santos lá, ganhou de 1-0 aqui, teve um gol roubado, então vai a Vila Belmiro e o Galo volta a fazer o clássico contra o Flamengo, perdeu lá de 2-0, precisa fazer a reviravolta aqui e pode até, se os dois se saírem bem, dar uma final de Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. É muito difícil, do jeito que as coisas andam, o Atlético está em franca queda. O Cruzeiro, com scores magros, vai mantendo sua posição, está muito bem posicionado neste campeonato. Mas vamos aguardar, você falou que o América também perdeu. O América perdeu e também com isso perdeu o pique que o levava ao G4, mas ainda está com chance. Ok. E a presidenta Dilma, ao que se comenta, está criando um núcleo forte para o seu segundo mandato. O que é um núcleo forte? Aquele núcleo de mais confiança, com quem ela conversa mais, que vai ajudá-la a exercer o comando. Desse núcleo fariam partes o Aloysio Mercadante, né? O Aloysio Mercadante, que é seu ministro atualmente, nesse mandato. Fariam parte também o Jacques Wagner, ex-governador, o Jacques Wagner, não é esse, é aquele barbudo, Sim. Ex-governador da Bahia, esse jovem aí, de barbicha. Reeleito, aliás, hein? Jacques Wagner fez o governador da Bahia. Pois é, exatamente, ele praticamente confirma. E além disso, o Gilles Azevedo, aquele jovem que é ex-chefe de gabinete e foi coordenador da campanha, além do Miguel Rosseto, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, e Alessandro Teixeira, ex-presidente da Apex e coordenador de campanha do governo. A Dilma, para esse segundo mandato, precisa ter realmente um núcleo bastante forte, que tenha decisões corretas e jogo de cintura, porque a disputa nesse segundo mandato não vai ser fácil. Sem dúvida. Agora, com um detalhe, hein? Um membro importante desse núcleo mais próximo, e que já era do núcleo mais próximo de Dilma, é o governador eleito em Minas Gerais, Fernando Pimentel. Ele é de total confiança da presidenta Dilma, lembrando-se que os dois foram guerrilheiros juntos e que Pimentel era o ministro mais próximo de Dilma Rousseff, e como governador, eu já sei de conversas entre os dois que mostram que esse entendimento vai se ampliar e que Dilma, inclusive, vai mandar mais dinheiro ainda para Minas Gerais, aproveitando-se que Pimentel vai querer esse recurso. Havia uma polêmica aí anterior
por causa pelo fato de que o governo de Minas era do PSDB. Isso criou uma certa resistência entre os dois. Agora, Dilma terá em Pimentel um membro do núcleo duro e também um governador muito aliado. Aliás, eu já disse aqui, Pimentel pode até virar o candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores em 2018. Não, mas sem dúvida o governador Pimentel, por ter sido ministro da Dilma, por ser uma pessoa ligadíssima, ela será um dos grandes conselheiros dela para as grandes decisões, como o próprio Lula, né, que jamais deixou de ser, jamais deixará de ser. Só quando a gente está falando núcleo forte, é o núcleo palaciano, é aquele do dia a dia, onde o governador nem o próprio Lula poderão estar. Porque eles têm que cuidar, que vai ser um grande aliado dela, sim. Dizer, ele tem toda a condição de fazer um excelente governo, porque com certeza a Dilma verá Minas Gerais com bons olhos ou melhores olhos, mesmo porque, para muita gente, quem deu a vitória a Dilma foi Minas Gerais, não foi nem o Nordeste, não, foi Minas Gerais. Minas ajudou, São Paulo, enfim, outros estados. Aliás, em São Paulo, o PSDB teve uma vitória importante, mas mesmo assim, Dilma conseguiu uma boa votação. Mas, sem dúvida, Minas Gerais foi fundamental para a vitória de Dilma. E aí, por outro lado, a derrota de Aécio Neves. E também, na movimentação política do fim de semana, atos contra o governo Dilma realizados em São Paulo e em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Mas desviando um pouco ainda desse assunto, uma americana vítima de câncer e com previsão de apenas 6 meses de vida, antecipou sua morte. Ela estava diagnosticada com câncer terminal, publicou um vídeo, anunciou que desejaria morrer, não ia esperar até o último instante, e ela se mudou, inclusive, para o Oregon, na Califórnia, um dos poucos estados onde é permitida a eutanásia. A eutanásia é aquela morte que não é diferente do suicídio, é a morte antecipada, né? Ela tinha 29 anos, decidiu pela eutanásia, o suicídio, como queiram, após os médicos falarem que ela só teria mais 6 meses de vida, os quais seriam dolorosos. Realmente é uma atitude penosa, mas corajosa dessa jovem. Enfim, a medicina ainda não resolveu problemas dessa natureza. E por falar em doença, também quem foi internada foi a presidenta da Argentina com quadro de infecção, a Kirchner. Ela ficará internada em observação caso haja evolução do quadro. Valendo lembrar que a presidenta já esteve internada em julho por consequência de uma faringe e que ela teve também câncer, né? Não se sabe aí se as dificuldades econômicas e sociais da Argentina influenciam nessas seguidas doenças aí da presidente Kirchner. De qualquer forma, vamos torcer para ela se recuperar e também para a economia e a área social da Argentina se recuperarem. Aliás, a Argentina é uma importante parceira comercial e política do Brasil. E como você já havia iniciado a notícia, vamos retomá-la. Partidários do candidato derrotado à presidência da República, Aécio Neves, foram às ruas neste final de semana em algumas cidades, dizem que em 28 cidades, pedindo impeachment da presidenta Dilma e ensaiando um golpe de Estado. Felizmente foram poucos os manifestantes que não sabem perder ou são filhotes da ditadura. Isso é brincadeira. Nem bem a presidenta encerrou o mandato. Ainda não assumiu o segundo mandato. E os perdedores, os eternos insatisfeitos, saem nas ruas pedindo impeachment, como se impeachment fosse uma medida cabível
fosse um feijão com arroz para ser servido àqueles que perdem a eleição. Democracia é isso, tem que saber perder, meu companheiro, tem que saber perder. É o governo da maioria. A presidenta Dilma se reelegeu numa eleição legítima, reconhecida até pelos mais ilustres partidários do candidato Aécio Neves. Esse choro de vocês não tem cabimento. Sem dúvida. E muita gente esperando, eu também, que o PSDB não encampe essa ideia de um golpe. Seria muito ruim, não acredito que o PSDB seja golpista, ele não tem história de golpismo, seria muito ruim para o partido e para a própria democracia brasileira. E, enquanto isso, Dilma já vai preparando a reforma partidária, discutindo com seus aliados e também, sintomaticamente, ela quer que a população se pronuncie. Pelo sim, pelo não, eu achei lá em casa alguns livros de René Dreyfus, um grande cientista político, foi professor há muitos anos aqui na UFMG, e um estudioso de golpes militares e da ditadura brasileira. Aqui ele fala sobre o jogo da direita. Está na hora de muita gente reler esse grande cientista político que morreu muito cedo. Ele trabalhava 12, 14 horas por dia, fumava muito, acabou tendo a sua saúde muito prejudicada. Ele fez 3 livros belíssimos e está aí também a sua parceira Heloísa Starling, que fez um livro sobre empresários mineiros. René analisou empresários brasileiros que na época colaboraram com o golpe, e Heloísa Starling, que está aí, um dia, quem sabe, a gente possa até convidá-la para uma entrevista. Ela fez um livro muito interessante sobre a presença de alguns empresários mineiros, uma minoria, no golpe de 64. Nós que vivenciamos golpes como o de 64, e ainda outras pessoas que vivenciaram até o golpe de Estado de 1980, do Getúlio Vargas, entendemos que golpe não se faz assim. Não é sair 4 gatos pingados às ruas logo após a eleição, gritar impeachment e fora Dilma. Não é dessa forma que se faz um golpe. Há toda uma preparação. Em 64 houve uma preparação, longa preparação, e tem que ter apoio, do povo, ou grande parte do povo, tem que ter apoio de forças militares. Nós não vemos clima nenhum para isso no momento, não vemos clima nenhum. Claro, não deixa de ser algo risível e preocupante, porque de qualquer forma é um início de uma coisa que pode se transformar em bola de neve. Quero dizer para vocês, nós que sofremos as agruras de uma ditadura militar, iremos às ruas, sim, resistir a qualquer tentativa de golpe. Cuidado, porque aqueles que marcharam contra os ditadores em 64, levamos a pior, podemos voltar às ruas para não corrermos o risco de vivermos sob a égide de mais uma ditadura. Okay? Sem dúvida, rapidamente, está terminando o bloco, só lembrando que, além disso, na época, o mundo vivia aquele clima de bipolaridade, capitalismo versus socialismo e vice-versa. E foi por isso que muitos generais aproveitaram também para dar golpes, que depois também tiveram muita corrupção, como no Brasil, o senhor Mário Andreasa, coronel que foi ministro, acusado de corrupção por todo lado e em outros países. Mas antes de pedir o intervalo ali, eu tenho o prazer de registrar a presença aqui em nossos estúdios, doutor Juliano, nosso amigo lá da Magis, tá? Feito isso, seja bem-vindo. Eu vou pedir um rápido intervalo e já voltaremos com Além da Notícia, edição do dia 3 de novembro de 2014. Continuem conosco que já voltaremos. Dá um break aí, meu filho. Vai cá, Juliano.
Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Retornamos com Além da Notícia, edição de 3 de novembro de 2014, segunda-feira. Este programa pode ser visto no canal 6 da NET, no canal 13 da Oi ou pela internet, em nosso endereço www.tvcbh.com.br. Está começando, já está começando a discussão sobre o programa de governo, nem bem terminamos o governo da presidenta Dilma, ela ainda não tomou posse no segundo mandato, mas as discussões políticas começam bastante acirradas. Se lá em Brasília a reforma política não entra em pauta, a desejada reforma política por tantos brasileiros, desejada por tantos brasileiros e pelo próprio governo, não entra em pauta de jeito nenhum, porque os beneficiários do atual sistema político não são os parlamentares, e eles não admitem reforma que os prejudique. Mas entidades como a AB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e outras 97 organizações começam nesta terça, amanhã, coleta de assinaturas para levar até a capital federal um projeto de reforma política. Essa reforma é indispensável. Sem ela, não se acaba com a corrupção. Divergências dos políticos com relação à reforma política, a Dilma acredita que a população poderia participar por meio de plebiscito. Ela já perdeu. Os manda-chuvas do Congresso, Henrique Alves, presidente da Câmara dos Deputados, Renan Calheiros, do Senado Federal, na Câmara isso já caiu, o plebiscito já caiu. Já se fala em referendo, o Renan Calheiros fala a mesma coisa. A oposição, por meio do senador Álvaro Dias, do PSDB, também se manifestou, segundo ele, não é necessário a participação popular. E se for, teria que ser por um referendo. Olha, o que é o referendo? Os deputados aprovam o que bem quiserem e depois perguntam ao povo, vocês aprovam? Tá. Se não aprovarem, o que acontece? Absolutamente nada. Já no plebiscito é diferente. As questões, as perguntas são formuladas para o povo votarem por antecipação. Depois disso, sim, havendo o caso de se levar ao Congresso, mas sob já uma pressão popular. Essa reforma é necessária, mas só sai sob pressão. Do jeito que a coisa está, nós continuaremos vivendo, tendo notícias de corrupção, barganhas, troca de cargos, tudo. Não tem saída. Com essa peninha principal, por exemplo, o financiamento das eleições, das campanhas, por parte de pessoas jurídicas, enquanto não acabar isso, as empresas vão continuar mandando. Sem dúvida. Esse é um dos grandes problemas, é o que eu chamo de corrupção programada, principalmente em relação às empreiteiras, bancos e empresas de ônibus. Elas financiam candidatos de todos os partidos em eleições municipais, estaduais e federais, depois querem as benesses.
Claro. E daí nós vemos todo esse jogo. Era preciso, por exemplo, proibir o financiamento de empresas, claro. Tem o Caixa 2 que poderia ser investigado pela Polícia Federal, que tem boa capacidade de investigação. Lembrando-se que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pôs debaixo do braço um projeto separado aí, já de muito tempo, que acaba com financiamento privado, financiamento empresarial de campanhas. Essa é uma questão crucial para a nossa política e para trazer os jovens para se interessarem novamente pela política. E é até justo. A empresa deu dinheiro para eleger seus deputados, seus senadores, seus governadores, ou até seus presidentes. Depois ela quer cobrar. Há uma contraprestação. Quem foi atrás deles para pedir dinheiro, está sabendo que vai ter que pagar de alguma forma, vai ter que devolver esse dinheiro. Isso é como, se pode comparar com aqueles antigos eleitores que vendiam o seu voto por dinheiro, por saco de cimento, por cesta básica. Se algum dia fosse reclamar para o prefeito, para o deputado, teriam como resposta: escuta, eu comprei o seu voto e paguei, não estou te devendo nada, você está reclamando de quê? Isso tem que acabar. Mas como tem que acabar, espero que acabe bem essa disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O deputado Henrique Alves, que aparece aí na tela, ele foi candidato ao governo do Rio Grande do Norte, foi derrotado. O candidato vencedor teve o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Henrique Alves está ressabiado com isso, chateado mesmo, e já começou, enquanto presidente da Câmara, a fazer oposição ao governo Dilma, colocando em pauta ou deixando de colocar em pauta aquilo que interessa para o governo. Ele e o Eduardo Cunha, aquele ferrinho do dentista, também do PMDB, mas que lidera uma grande parcela da bancada PMDB, o de oposição na Câmara, é forte candidato à presidência da Câmara. Olha, se ele for eleito, o governo Dilma, segundo mandato da Dilma, vai ser difícil. Enquanto isso, o governo Dilma continua ainda sem a presidenta Dilma ainda não indicou seu ministro da Fazenda. Lembrando-se que Dilma é economista, conhece de economia, então ela não gosta de ter um ministro da Fazenda, nem um presidente de Banco Central, que seja uma espécie de primeiros ministros, como foram em outros governos. Ela gosta de ser a presidenta também em relação ao ministro da Fazenda, e ela está certa. Está certo. Agora é preciso ver, porque falou-se até no presidente do Bradesco que não vingou e ele ia chegar lá querendo mandar em tudo e em todos. É um momento difícil em que a economia precisa reagir, mas o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central não foram eleitos e não são presidentes nem primeiros-ministros. Sim. Enquanto isso, aqui em Minas Gerais também já se especula sobre o secretariado do futuro governador Fernando Pimentel. Quer dizer, vários nomes começam a surgir. Muitos conhecidas suas ligações com o governador Pimentel, como fariam parte desse secretariado o Odair Cunha. Odair Cunha, o Nilmário Miranda, não é, meu? Parente seu, Nilmário? Não. Por que você não botou a imagem dele aí? Você esqueceu? O Nilmário Miranda, né, que não se reelegeu deputado. O Miguel Correia, que é uma grande liderança do PT. E o André Quintão, todos muito ligados ao Fernando Pimentel. Outros nomes já são conhecidos há mais tempo, porque fizeram parte aí da coordenação de campanha e estão fazendo parte da equipe de transição, como o ex-procurador doutor Marco Antônio, né? Ex-procurador-geral do município, doutor Marco Antônio, certamente ocupará um posto. O Murilo Valadares, né, que foi secretário municipal, muito ligado. Com Pimentel? Com Pimentel.
outros nomes vão surgir. Sim, e o próprio Roberto Carvalho, que foi vice-prefeito com Márcio Lacerda, foi na época cotado para a candidatura à prefeitura, acabou não se... O PT acabou tomando um outro destino aí, lançou Patrus. Roberto integra a equipe de transição e pode ser um nome também importante. E André Quintão, ele, com as suas ligações com Patrus Ananias, ele é uma espécie de elo entre Patrus e Pimentel, o que é importante para o governo Pimentel. Lembrando-se que Patrus, quando prefeito, levou Pimentel para a Secretaria Municipal da Fazenda. Depois os dois andaram se desentendendo, mas os dois já trabalharam juntos. E o Arnaldo Godoy, que também não se elegeu deputado, é um nome, é um petista aí, quer dizer, de longa data, né, vereador, está no exercício do mandato da vereança, vereador eficiente, conhecidíssimo, forte, né, também muito ligado aos chefes do PT, e um deles é o Pimentel. Ô, Peninha, nós vamos à última notícia. Sim. E essa eu deixo destaque para você. Obrigado. Lembrando-se que a ONU fez uma nova reunião nos últimos dias, depois de muito atraso, para discutir essa questão do clima, o aquecimento da Terra. E o incrível aí é que os dirigentes da ONU, parece longe da realidade, estão esperando que em 50 anos melhore a poluição e não haja o aquecimento da Terra, que para muitos especialistas já está acontecendo, Didi. Sim, mas isso eu posso afirmar com toda certeza, com toda tranquilidade, que daqui a 50 anos isso vai acontecer, isso aqui vai virar um paraíso, Peninha. Eu não vou estar aqui, então ninguém vai poder me cobrar se acontecer o contrário, né? Espero que não. Mas, assim, nós encerramos mais um Além da Notícia, edição de 3 de novembro de 2014, agradecendo a sua generosa audiência.